Ariadna chega em casa com Álvaro e Bárbara o espera. Ela pergunta por que ele não lhe disse que estava divorciado. Por que mentir para ela que é sua mãe? Ariadna sai e os deixa a sós. Álvaro afirma a sua mãe que não queria preocupá-la, pois seu pai havia acabado de morrer. Bárbara quer saber o porquê eles se separaram. Quando foi que o amor entre ele e Olga acabou? Álvaro não responde e Bárbara começa a bater nele. Ela quer que ele diga. Álvaro então diz que foi porque ele é infértil. Isso foi o princípio da separação. Bárbara quer que ele lute por Olga, mas Álvaro responde que ela já está com outro homem. Ele sai e Bárbara chora. Gael faz declarações para Romina e pede que ela seja sua namorada. A moça fica toda feliz e ele abraça e a beija. Quando a doutora conta para Evita que Gemma lhe pediu que indicasse uma clínica para fazer exames, Evita fica preocupada e acha que Gemma possa estar doente. Bárbara, não satisfeita, diz a Álvaro que com ele o que funciona desde pequeno foi ter pulso firme e que se for preciso voltará a fazer. Álvaro fica bolado e pergunta se ela quer colocá-lo de castigo depois de grande. Bárbara pede para que ele explique como foi que ele deixou essa bandida. Álvaro pede que ela não fale assim da mulher que foi a sua esposa por anos. Bárbara afirma que uma mulher que se divorcia e já está com outro homem só pode ser uma bandida sem vergonha. Bárbara, sem paciência, pede que ele pelo menos recupere as suas coisas. Álvaro diz que não quer brigar com Olga e Bárbara joga na cara dele que ela o enganou e que está decepcionada com ele. Evita liga para Gemma e pergunta se ela está doente ou teve algum problema com Bárbara. Gemma, chorando, diz que não está doente e Evita pede por favor que ela conte o que está acontecendo. Gemma então diz que está esperando um filho e não sabe o que vai fazer, mas que não quer voltar. Evita pede para que ela continue estudando e que irá para a cidade logo cedo para conversar com ela. Ariadna diz a Álvaro que pode contar com ela para o que precisar. Álvaro agradece, principalmente porque agora ele não passa de uma decepção para sua mãe. Ariadna diz que até entende as atitudes de sua mãe, pois ela só quer o melhor para ele. Ela não sabe como demonstrar e todos se preocupam com ele. Álvaro agradece a boa intenção e diz que quanto mais eles se preocupam, mais ele não consegue tirar de dentro dele a sensação de ser um imbecil, um fracassado. Bárbara vai até o escritório de Olga e dá em sua cara. Ela chama de aproveitadora e que quis ficar com todo o sucesso só para ela, em vez de apoiar o seu marido como jurou no altar. Olga, furiosa, pergunta como ela se atreve e Bárbara diz que como se atreve você e pergunta se seus pais já sabem do que ela foi capaz de fazer com Álvaro, expulsando-o de sua empresa e de ser infiel. Olga não quer ficar por baixo e joga na cara de Bárbara que Álvaro é um fracassado e que descuidou dela. Bárbara diz para que ela não jogue a culpa em Álvaro, pois a culpa é dela. Você é uma mulher liberal. Paulo pede para que Bárbara contenha a sua fúria e não fale assim. Bárbara pergunta quem é ele para falar assim com ela e Paulo diz que é um novo namoradinho. Bárbara diz que ele é um traidor e que os dois irão queimar no inferno pelo que fizeram ao seu filho. Gemma espera por sua mãe na praça. Quando ela chega, Gemma lhe dá um forte abraço. Evita pergunta se ela está se alimentando bem e que agora precisa se cuidar por causa do bebê. Gemma não quer voltar para Gustavo. Evita afirma que Gustavo está arrependido, mas Gemma não quer, pois ela está bem na casa de Bárbara. Josefina chega ao hotel e diz a Daphne que está muito feliz por ela ter lhe convidado para ser madrinha de Santiago, mas não sabe se ela merece. Ela afirma estar muito feliz por ela ter a perdoado, por ter gastado todo o dinheiro que seu pai mandava a ela e que um dia vai pagar centavo por centavo. Daphne responde que não quer falar sobre isso e pede para que ela vá até a sua casa antes que Bárbara chegue para ajudá-la a levar as crianças para a igreja, para o batizado de Santiago. Josefina diz que não é uma boa ideia
e que Bárbara não vai gostar de vê-la em sua casa. Daphne garante que Bárbara saiu e vai demorar para chegar e pede que ela se apresse. Evita chega em casa e conta ao seu marido que Gemma está grávida. Gustavo chega na hora e pergunta a Evita por que ela chegou da cidade. Josefina chega na casa de Bárbara e diz que se sente muito mal por saber que não é bem-vinda, mas elogia a casa de Bárbara e apressa Daphne para que ela saia antes que Bárbara chegue. Bárbara chega e diz que a tal Josefina das fotos existe. Ela pergunta como Daphne se atreve a colocar essa mulher em sua casa e que se ela tivesse um pouquinho de decência, iria embora. Josefina diz que pode falar o que quiser com ela, mas não com sua filha, que pela sua cara está curtindo o encontro. Ela diz que é decente sim. Bárbara diz que fala de sua filha do jeito que ela quiser. Bárbara olha Josefina de baixo para cima e diz que agora vê a pouca coisa que ela é. Quem fala o que quer ouve o que não quer. Josefina então esfrega na cara dela que foi com essa pouca coisa que o marido dela colocou uns chifres nela. Bárbara pergunta a Daphne como ela pode colocar gente estranha em sua casa. Daphne então refresca a memória dela e diz que foi ela quem colocou pessoas estranhas em seu quarto e que a casa também é dela. Bárbara chama de víbora e Clarinha pergunta por que ela chama sua mãe assim. Daphne pede para que Clarinha vá para o quarto e Josefina diz a Bárbara que Daphne tem razão, que a casa é tão dela quanto dos outros filhos. Bárbara diz que não entende o que ela fez para Joaquim querer sair com ela, que supostamente ela deu uma de oferecida. Josefina debocha e diz que não. Ele sozinho a buscou porque ele sabe o quanto sofria naquela casa. Pobre homem. Daphne fica só curtindo o barraco.